setup nada mais é do que a troca de ferramenta. A máquina está montada, preparada para produzir um determinado tipo de material, né, um determinado tipo de característica dentro de um material. Aí você para a produção daquele material e vai produzir outra coisa naquela máquina. Então, quando você para de produzir um e volta a trabalhar produzindo outro, já em regime de escala, esse tempo é o tempo de setup, é o tempo de parada até entrar em regime de produção novamente. O famoso tempo de setup, é o setup time. Por que ele é tão importante? Lógico, né? A flexibilização da minha empresa, o que é? É eu garantir que eu possa fazer lotes cada vez menores, né? Que eu possa atender às exigências do cliente, às necessidades do cliente, o mais rápido possível, o mais rapidamente possível. Isso significa trabalhar com pequenos lotes. E se eu trabalho com pequenos lotes, o tempo que eu tenho que parar para preparar, para montar outro tipo de peça, nossa, ele é fundamental, né? Eu diria que o setup time é crucial, é básico, é extremamente importante para a flexibilidade. Sem ele não existe muita flexibilidade na empresa. Você não tem como mudar muito a flexibilidade de uma empresa. Lembre-se, produção em massa, normalmente você tem equipamentos dedicados, com um ferramental muito especializado para produzir aquela característica, né? Divisão total do trabalho, especialização total do trabalho. Eu mudei o número de tipo, mudei a peça que eu vou fazer ali, tenho que mudar a máquina, tem que mudar a setagem da máquina, né? Ou tenho que mudar o programa CNC, ou tenho que mudar a ferramenta que eu vou utilizar, ou tenho que preparar o carro do meu torno com ferramentas diferentes daquelas que eu estava usando, ou com brocas de tamanho diferente, ou com fresas de dimensões diferenciadas. Toda essa preparação, todo esse tempo de parada, troca da ferramenta para entrar da ferramenta ou do programa de produção, se é uma CNC, né? Se é um centro de usinagem CNC, mudar o programa, tá? Então, isso é setup time. Desde o momento em que a máquina para, ela vem produzindo uma coisa, daí ela encerra a produção daquele item, para e vai produzir outro item. Então, do tempo que ela parou até ela voltar em funcionamento, já em regime cadente de produção, é o setup. E o SMED, né, é justamente isso, é a troca rápida de ferramenta, é o single time, né? Então é você fazer tudo isso em 1 dígito de minuto. Então, ele entra nessa estrutura, né, como a gente trata no Brasil, tem muita literatura que chama de TRF, que é troca rápida de ferramenta, que ensinam as técnicas, né, para que você desenvolva e possa reduzir muito esse setup time, né, esse tempo de preparação de máquina. Pense na seguinte situação. Pense que você, no seu computador, aí na sua casa, né, preparar a máquina para que aquela operação possa ser feita. Então, o setup que você vê do software também tem a ver com isso, é a preparação da máquina para fazer a nova função, né, ou para fazer a função a que ela se destina. Então, uma das grandes perdas, das maiores perdas no processo produtivo, as mais difíceis de trabalhar, são justamente essas de setup. A gente trabalha com ferramentas do tipo SMED, a troca de ferramenta ou preparação da máquina em 1 dígito de minuto. Cara, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu faço esse estudo? Como é que eu vou fazer a troca de pneu virar um pit stop? Ah, bacana. Aqui a gente tem um passo a passo para vocês. Primeiro, identificar e cronometrar todas as fases do setup. Acompanhe o sujeito que vai fazer a preparação, anota cada fasezinha da operação que ele está fazendo e os tempos que ele está gastando para cada uma delas. Aí você separa as operações com a máquina parada, ou seja, tem coisas que você faz com a máquina em funcionamento, tem coisas que você tem que parar a máquina para fazer. Então eu vou separar as operações todas que são feitas com a máquina parada. Isso antes de você fazer a benfeitoria, melhoria no processo. Depois, separa as operações fora da máquina. O que é isso? É aquilo que eu não preciso. Eu preciso encaixar a broca no mandril e depois o mandril na máquina. Poxa, mas então a broca eu posso encaixar no mandril fora da máquina? Posso. Eu posso ter um mandril extra, fazer a preparação dela, fazer um alinhamento dessa broca. Ó, a broca vai fazer furos. Quando é uma broca que vai fazer furos
muito longos, o que a gente chama de furos profundos, a gente vai ter que trabalhar com brocas maiores. Elas vão ter que estar extremamente centradas e preparadas, senão a variação, o jogo que ela vai dar, por ser muito comprida, é muito grande, né? E aí, como é que eu faço isso? Eu vou ter que fazer um preset. Então, eu vou ter um outro mandril, vou pôr essa broca, vou pôr na altura certa, preparado para a máquina entrar e terminar o meu corte. Vou fazer essa graduação, vou fazer o travamento dela, vou fazer o giro, vou garantir a excentricidade dela. A máquina está trabalhando. Ela não parou, mas ela tem uma broca lá, ela está funcionando. Eu preparo tudo, deixei tudo preparado, deixei. Pum, desgastou a broca. Eu vou lá, tiro o mandril, encaixo o outro. Pum, e volto a trabalhar. Essa que veio, eu já solto ela, faço a fiação, preparo, faço a pré-setagem, e a máquina está trabalhando. Ou seja, eu tenho que separar aquilo que eu tenho que fazer com a máquina em movimento, que eu posso fazer com a máquina em movimento, né? E aquilo que eu tenho que fazer, que eu tenho que parar a máquina para fazer. Ou seja, encaixar na máquina, eu tenho que parar ela para fazer. Então vamos fazer um pit stop lá, e tudo que eu preciso fazer antes, eu faço antes. Então o balanceamento, a geometria, a estruturação, o troço do pneu lá do carro de Fórmula 1, é tudo feito fora, antes, preparação, calibragem, não é feito no carro. Ah, pôs o pneu, agora vamos calibrar. Não, é tudo feito antes. Ele chega lá e pum, ele só troca. Saca, troca, aperta, solta o carro, vai embora. Pum, pit stop. Certo? Quarto, olha, eu tenho que eliminar os tempos das operações fora da máquina. Transformar as tarefas internas em externas, ou seja, tudo aquilo que eu fazia lá, se eu precisava apertar, fazer centragem da broca dentro da máquina, eu vou fazer tudo isso fora, né? Essa calibragem fora. Então, eu separei as internas das externas. Padronização máxima do processo, alturas, parafusos, etc. Isso aqui serve muito para... Gente, eu trabalhei em ferramentaria durante algum tempo, né? Forjaria, ferramentaria, onde se trabalha com prensa, né? Ou com corte, ou com estampa, ou com embutimento, enfim, com prensa. Prensa tem uma característica de uma altíssima produtividade, né? E geralmente a gente faz de bateladas, porque cada vez que você aperta lá o pedal e desce, né, o volante excêntrico dá o giro e desce o martelo que faz a batida e o corte, ou o embutimento, ele já faz isso em muitas peças. Então, cada batida, geralmente, dependendo do que você vai fazer, sai de 20 peças, sai de 100 peças, sai de 500 peças para uma batida só. Nós temos aquelas prensas enormes que fazem isso. Mas a preparação dela, às vezes, leva 2, 3 horas. Agora, para fazer a quantidade de peças que eu preciso, é 30 segundos. Então, é muito tempo perdido. O que se costuma fazer? Ah, lote econômico, a gente vai lá e já faz alta produtividade, deixa estoque para não precisar mexer na ferramenta, preparar. Não, gente, vamos fazer diferente. Se eu tenho isso, eu não vou entupir meu estoque com um dia de produção do cara só porque eu gastei 2 horas. Primeiro, eu vou reduzir essas 2 horas. O que eu preciso fazer lá, o que eu posso fazer fora? Ela pode vir já montada, eu só fazer os fechamentos e daí ele sair batendo. Eu já cansei de ver chegar em mesa de plana, em mesa de retífica, e até em ferramenta de corte, de estampo, né? O sujeito usar lá as presilhas, cada um de um tamanho diferente. O sujeito põe lá calço, põe um calço de madeira, põe um calço de metal, Gente, padroniza. O calço tem que ser aquele, ó, que parece uma escadinha, que você acerta no ponto que for. Os parafusos têm que ser todos o mesmo, a mesma bitola, com a mesma chave. O cara tem que pegar uma chave só para prender tudo. De preferência com engate rápido, de preferência com travas rápidas. Por quê? Porque aí a máquina não para. A gente prepara a ferramenta antes, a gente só chega ali, pá, encaixa na altura, põe as presilhas, prende a espiga central, levanta e aí começa a trabalhar com ela. É assim que funciona. Então, esse é o trabalho que se faz em cima de setup time. Dentre os tempos de operação, de parada, de máquina, são os mais danosos e aqueles que a gente mais pode influenciar. Tá certo? Então, padronizei ao máximo. Eu procurei pôr as bases, todas as bases das minhas ferramentas na mesma altura. Não adianta pegar cada ferramenta e ter uma base calculada para cada uma, o seu esforço, vou usar só aquela base. Não. Eu vou usar uma que dê para aguentar todos os esforços
Vou trabalhar sempre com a mesma espessura de base, mesma altura de base. Para quê? Para facilitar a fixação com as presilhas. Enfim, eu vou usar o mesmo parafuso. E redução dos ajustes internos, né? Ou seja, tudo que eu puder fazer fora, eu vou fazer fora. Então, eu tenho que ajustar aqui, dá para fazer fora, trazer aqui, só fazer um engate rápido, só um pit stop? Dá. Então, opa, legal. Então, vou fazer isso e vou conseguir ganhar esse processo. Ou não, não dá. Então, eu vou ter que ver o que eu posso internalizar e o que não posso, tudo que der para externalizar e o que eu tenho que manter realmente interno no meu processo. E a influência dele na flexibilidade, é importante flexibilizar a minha empresa? Depende. O que eu produzo? Eu produzo lingote de ferro em uma só dimensão, em uma só estrutura, ou em 3 dimensões diferentes, mas eu já tenho os elementos de vazamento prontos, as ferramentas prontas. Eu preciso de flexibilidade? Não tem por que trabalhar flexibilidade nesse negócio. Eu fabrico caixa de fósforos, eu preciso de flexibilidade? Não tem por que ter grande flexibilidade aí. Agora, eu fabrico itens que vão influenciar a beleza, que vão influenciar a usabilidade em determinados locais ou em diferentes locais, de acordo com sol, ou chuva, ou temperatura ou não. Aí eu preciso customizar, eu preciso permitir ao cliente que ele escolha, dentre algumas opções, o que ele quer naquele produto. Aí eu tenho que flexibilizar o meu processo, para que ele possa montar de acordo com a solicitação do cliente. Então, aí eu necessito de flexibilidade. Então, de novo, não existe um modelo certo, único para tudo. Nós temos que ver um modelo que mais se adapta. Quando eu vou para uma empresa, eu desenvolvo o sistema de produção da empresa. Eu procuro entender as características da empresa e adaptar os modelos que tem no mercado para fazer ou para obter o melhor resultado para a empresa. Logo, é o sistema de produção empresa, certo? É o sistema de produção Joaquim, é o sistema de produção Antônio, é o sistema de produção José. Tem que ser a cara do sujeito, né? Então, eu presto serviços nessa área. Eu tenho que flexibilizar isso? Tenho. Eu tenho que ter essa? Tenho. Eu não vou pegar, então, um modelo pronto, uma receita de bolo, ir lá e fazer isso no meu cliente? Não. Por quê? Porque eu tenho que estudar meu cliente, saber o que vai ser melhor para ele ter ou não dentro daquele processo. Não adianta eu pegar aquele bojo de ferramental e jogar lá dentro e dizer, agora você tem que aprender tudo. Se ele não vai usar, se ele não vai ter continuidade, se não vai ter porquê, ele vai perder o tempo dele, eu vou perder o meu tempo, eu vou ficar mal, porque ele vai ver, o cara está enchendo sardinha aqui e não está fazendo nada que interessa, não está agregando valor. É mais ou menos assim que funciona. Então a gente tem que fazer o quê? Customizar. Você tem que fazer um atendimento específico para cada caso, para cada situação. Certo? Aí é importante flexibilizar.